Então, abrir aqui uma outra aba e vamos trabalhar aqui o seguinte. Primeira coisa que nós vamos fazer é a gente tem que ir lá no site do Composer, né? Vou pegar o home do Composer mesmo. Esse aqui, ó, getcomposer.org. O Composer o Composer aqui, esse aqui é um maestro, né? É um software que ajuda a gerenciar as dependências de pacotes para o PHP. O que é isso? A dependência de pacotes é o seguinte: muitas vezes você vai instalar um pacote que depende de outro instalado, que depende de outro instalado, que depende de outro instalado. E muitas vezes, quando você vai fazer essa instalação manual, você perde muito tempo, né? Porque antes de instalar um determinado pacote, você tem que instalar um outro, né? E aí manualmente isso te dá muito trabalho. Então essa ferramenta hoje é uma ferramenta utilizada com o objetivo de resolver esses problemas de dependência, tá? E aí, como a gente vai aprender a arquiteturar um projeto em PHP já usando arquitetura, né? Uma arquitetura limpa, arquitetura dentro de padrões, convenções, não é? E princípios. Então, o Composer ele já atende tudo que a gente precisa, né? Já atende tudo que a gente precisa para manter um projeto dentro de padrões, né, arquiteturais e de segurança. Então, Composer é uma ferramenta. Como a gente está no Windows, né, a gente pode fazer o download dele, né, para o Windows. Então, você pode criar aqui, ó, clicar aqui em Download. Vamos acessar essa página, Download. Esse aqui para o Windows, uma forma mais fácil seria usar isso aqui, ó. Só clicar aqui, ó, Composer Setup.exe, tá vendo? O Composer, ele é uma ferramenta para você gerenciar pacotes PHP. Aí ele vai fazer o download do Composer, ó. Vai começar a fazer o download, né? Eu vou pedir para salvar como, para ficar mais fácil. Ele vai salvar em downloads, né? Na pastinha chamada downloads. E vou dar um salvar, fazendo bem de tranquilo, bem devagar, para a gente não errar os passos, tá? Uma vez que fez o download, você ou pode vir aqui, né, e pedir para abrir o arquivo, ou você vem aqui, ó, e abre a pastinha do sistema, né, e vai lá em downloads, e executa, né, o executável, beleza? Então você vai em downloads. E aí tem o Composer Setup, ó, em Downloads o Composer Setup. Então eu vou clicar nele, ó. Estou fazendo para mostrar para vocês. Não vai dando Enter sem ler não, tá, gente? Aqui tá lá, Composer Setup, aí tem selecionar o modo de instalação, né? Select Install Mode. Eu vou pedir para instalar para todos os usuários, ó. Install for users, né? For all users. Então eu vou clicar nele. Ele vai fazer a instalação. Aqui é a segurança do Windows pedindo para eu confirmar se eu quero permitir que o aplicativo faça alterações. Sim. Aí ele vai começar a instalação do Composer no ambiente Windows. É legal que você marque essa opção aqui, ó, que é modo desenvolvedor, Developer Mode, né? Então esse cara aqui eu vou marcar. Não esqueça dessa opção, tá bom? Joia. Então eu vou estar no Developer Mode e vou dar um Next. A próxima etapa é você saber aonde o Composer vai ser salvo, tá vendo? Ó? Aonde vai ser instalado, desculpa. Aqui a gente vai saber aonde o Composer vai ser instalado. Ele já sugere o C Composer. Então deixa ele aqui mesmo, ó. C /Composer. Não muda isso aqui porque é um arquivo que vai estar no sistema, tá?
Então deixa do jeito que tá, C, /Composer. E uma vez feito isso, eu peço para instalar. E aqui por diante, ó, ele está perguntando qual o comando PHP que você precisa usar. Lembrando que você tem que ter o PHP instalado, certo? Agora eu vou simplesmente falar para ele onde está o instalador do PHP, onde eu instalei o PHP. Então é só eu vir aqui, ó, tá? Vou lá na unidade C, né? Que foi gravado lá, ó, unidade C, e vou lá no diretório do PHP. Pronto, eu estou dizendo que o meu PHP tá aqui, tá? E aí, ó, ele já sabe, ó, tá? Qual o comando do PHP que eu quero usar. Vocês já viram que eu posso ter várias instalações do PHP, mas nesse caso eu vou deixar só uma. E vou então ir para o próximo. Tudo bem aqui? Tudo bem até aqui? Sim, eu estou nesse ponto aí. Sim. Então, agora eu vou prosseguir, ó. Próximo. E aí, vou clicar aqui também. Isso, próximo, next. Aí tem lá o compositor, né, que é o composer. Esse maestro aí, ó, tá? Por que ele é um maestro? Porque ele vai conduzir toda a configuração do nosso ambiente, né, para a gente começar a desenvolver o projeto. Isso aqui vocês não precisam marcar nada, tá? Vocês só vão marcar quando vocês estiverem utilizando dentro de um ambiente corporativo, e nesse ambiente corporativo vocês precisarem usar um proxy, né? Você está atrás de um firewall, e esse para você acessar qualquer coisa fora da sua rede, você precisa de um proxy, mas não é o nosso caso aqui, pode deixar tudo em branco. Vamos pedir próximo, next de novo. Aqui ele te dá um resumo da instalação que ele está fazendo, certo? E aí eu vou pedir para instalar, install. Gente, tudo isso aí lá no Linux era só dar apt install composer. Pronto. Próximo. E agora finish. Pronto. O composer está instalado. Beleza? Muito bem. O composer ele vai adotar, né, as convenções propostas por esse site aqui, ó. Vamos acessar o PHP Fig, ó. Desse jeitinho que tá aqui, ó. PHP Fig. Certo? phpfig.org. php-fig.org. Gente, o PHP Fig, tá? Ele é um grupo que se reuniu para fazer a padronização, né? Entre outras coisas, né? Meio que administrar aí os padrões, conversões e ditar algumas propostas, né? De padronização de recursos do PHP, tá? Então, se eu pegar isso aqui, ó, e mandar traduzir para o português, a gente vai ver aqui, ó, avançando o PHP através da colaboração e padrões. Então, esse grupo PHP Fig Interoperation, ele criou um framework. Esse framework é um conjunto de boas práticas, né? E para que adotasse padrões. Lembra como nós estávamos trabalhando até hoje? A gente ia lá, criava nossos diretório chamado classes, diretório chamado include, diretório chamado docs. Percebeu que a gente intuitivamente já estava organizando os nossos projetos arquiteturalmente em diretórios, em pastas, né? Só que eu, Vanderlei, fazia de um jeito, a Karine fazia de outro,
a Daisy fazia de outro, o Clailson fazia de outro jeito, e vem o Elcio fazer de outro jeito completamente diferente. E isso não dava oportunidade para que o projeto crescesse de forma padronizada. Então, quando você cria padrões, o que acontece quando a gente cria padrões? Significa que quando o Vander fizer um projeto, eu posso exportar esse projeto, as bibliotecas que eu utilizei, eu posso permitir que o Elcio utilize, porque ele está usando o mesmo padrão que eu. A Karine também vai poder usar, porque está usando o mesmo padrão que eu. O Clailson vai usar, porque está usando o mesmo padrão que eu. A Daisy vai usar, porque está usando o mesmo padrão que eu. Percebeu? Então, quando há uma padronização, todo mundo se beneficia disso. Então eu sei que quando eu construir um projeto, eu sei que vai estar os documentos, as classes, né, os scripts PHP, as bibliotecas externas, vão estar tudo em lugar já padronizado. Eu não preciso ficar decorando, ficar imaginando onde que eu guardaria, por exemplo, uma biblioteca de classes de um controlador, de um controller, entendeu? Porque lá dentro do padrão, dos padrões, né, que adotados, né, para aquela arquitetura, vai estar tudo muito bem definido, tá? Então isso foi um grande avanço no PHP, né? A partir do PHP 7, isso aqui tomou uma proporção muito grande, porque o PHP agora deixa de ser aquela linguagem fácil, que todo programador que aprende PHP consegue programar facilmente, mas deixava muitas lacunas. Cada um fazia de um jeito, não tinha padronização, aí ficava aquele código porco, entendeu? Por muito tempo um programador PHP era considerado um programador porco, que fazia código sem qualidade, entendeu? Depois do PHP 7 as coisas revolucionaram. Que o PHP hoje, se você olhar um código em PHP, fica até difícil você saber se é um PHP, se é um C, se é um Java, porque a qualidade está muito boa e nada deixa a desejar, além de outras melhorias que foram desenvolvidas na linguagem, certo? Então, o PHP Fig é exatamente com esse objetivo, ó. Bem-vindo ao PHP Framework Interoper Group. Somos um grupo de projetos PHP estabelecido, cujo objetivo é falar sobre pontos comuns entre nossos projetos e encontrar maneiras de trabalhar melhor juntos. Esse é o grande objetivo do PHP Fig, tá? Desse grupo aqui. Isso, agora é o que nós vamos aprender a partir de agora, de usar as chamadas PSRs, que a gente vai aprender a partir de agora. Beleza? Até então nós não estávamos usando um padrão arquitetural. A gente estava usando algumas convenções, beleza? Convenções para nome de arquivos, nome de diretórios, nomes de classes, nomes de métodos. Percebeu? Agora não, agora a gente vai aprender padrões arquiteturais adotados pelo PHP, beleza? Então se a gente vier aqui, ó, no W3C, esse W3C, o que ele faz? Olha, o www Consortium desenvolve padrões e diretrizes para ajudar todos a construir uma web baseada nos princípios de acessibilidade, internacionalização, privacidade e segurança. Os programadores HTML, os programadores que trabalham com HTML5, né? Com JavaScript, CSS, HTML, esse que é o HTML5. Então eles devem assumir alguns padrões. Então quem desenvolve Angular, quem desenvolve React, quem desenvolve, enfim, usando as novas tecnologias, o Vue.js, né, Flutter, quem desenvolve utilizando os conceitos aí mais modernos de programação front-end, programação de aplicativos e tal, deve obedecer padrões. E o W3C é o padrão para a web, tá? Para desenvolvimento web. E o PHP Fig padrões do PHP, o nome já diz, ó, PHP Fig. O que quer dizer o Fig? Grupo de interoperabilidade do PHP Framework, tá? Quando a gente fala framework, a gente está vendo um conjunto de ferramentas
que o profissional utiliza. Qual é o framework adotado por um carpinteiro, por exemplo? Ele vai se munir das melhores ferramentas, o melhor serrote, melhor serra copo, melhor furadeira, melhor, enfim. Beleza? Qual as ferramentas que um pedreiro utiliza? Ele vai se munir de um framework bem completo de ferramentas. Qual é o framework que o pedreiro utiliza? Uma colher de pedreiro de vários tamanhos para vários tipos de serviços, né, de pedreiro. Vou trabalhar agora com a máquina que me ajuda a assentar as lajotas de uma forma mais fácil e dinâmica. Eu vou trabalhar aqui como é que eu colo lá. Eu sou um pedreiro de acabamento, então eu quero ter uma ferramenta aqui que me ajuda a já colocar bonitinho lá, né, no piso, os pisos com a área de rejunte bem padronizada, enfim. Então, um framework, o que é um framework? O framework te dá essa coleção de ferramentas. Quando a gente fala ferramentas em desenvolvimento, a gente está falando de bibliotecas, de algumas funções, né, reunidas em um lugar para que você possa construir. Por exemplo, eu preciso pegar dados lá no banco de dados e preciso extrair esses dados, e esses dados eu já quero que sejam exibidos no Excel. Então eu tenho condições, e vocês também vão ter, ou terão, ou já têm, de usar uma biblioteca e pegar essa biblioteca, usar algumas funções dessa biblioteca para ler esse dado bruto que veio lá do banco de dados, transformar isso, tá, em um formato XLS para ser exibido no Excel. Mas por que eu vou fazer na mão se eu já tenho alguém que já pensou nesse recurso, já criou uma biblioteca onde eu coloco qual é o nome do arquivo de origem, né, qual é o formato e qual é o formato de saída que você quer, e dá Enter. Pronto, já resolve em 3 linhas. Para que eu vou ter que me tentando tirar leite de pedra, né, dando murro em ponta de faca, se eu já tenho alguém que já pensou e que já desenvolveu, e melhor ainda, desenvolveu dentro de padrões, usando boas práticas, entendeu? Então é só eu usar, é só eu utilizar. Como esses padrões eles são abertos, você pode utilizar sem qualquer ônus, sem pagar nada a ninguém, e é só usar. Então isso é um framework. Você criou coisas, criou bibliotecas de funções, né, que te auxiliam a desenvolver um trabalho de forma mais rápida. Então é para isso que vieram os padrões adotados pela comunidade do PHP Fig. Agora nós vamos ao núcleo central. Quer dizer, o objetivo principal do PHP Fig, que é as famosas PSRs. O que é uma PSR? O nome já está dizendo. Gente, essa aula aqui veio a calhar porque essa aula de hoje é extremamente importante, porque ela vai nos nortear a partir de agora. Então, o que é isso? Vou traduzir aqui em português para ficar mais fácil. Tá? O que significa PSR? Recomendações de padrões PHP. De acordo com o Estatuto do Fluxo de Trabalho do PSR, cada PSR tem um status, como está sendo trabalhado. Uma vez que uma proposta tenha passado na votação de entrada, ela será listada aqui como rascunho. A menos que um PSR esteja marcado como aceito, ele está sujeito a alterações. Enfim, blá, 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 blá. Está dizendo aqui as recomendações do padrão. Então, a gente utiliza hoje esses famosos padrões. Claro que depois vocês vão dar uma olhada. Tem aqui os padrões, né? Eu utilizo o padrão PSR4, que é o primeiro que a gente vai aprender, e que é o mais, assim, largamente utilizado hoje, o PHP, o PSR4, tem o PHP PSR7 e tem o PHP PSR11, tá? Esses aqui, gente, são os famosos padrões. Então, são as chamadas PSRs.
Eu preciso lembrar disso aqui à risca. Bom, eu preciso saber, mas não preciso decorar. Porém, essa ferramenta aqui, ó, o Composer, na hora da gente criar o projeto do zero, ele já vai desenvolver o projeto adotando estes padrões. Vocês viram lá que deu para entender até agora sobre o que eu falei? Você tem o grupo PHP Fig, que faz as recomendações de padrões, tá? E aí você agora tem uma ferramenta que você vai desenvolver projetos adotando os padrões. E esses padrões estão descritos nas famosas PSRs. PSRs, que quer dizer recomendações padrões do PHP. Muito bem, entendido o que é o PHP Fig, o que são os PSRs, os padrões, e já temos o Composer, nós podemos agora, eu vou usar aqui o nosso, criar aqui do zero, isso. Agora eu vou lá no menu arquivo, vou pedir para abrir pasta. Tem o hábito, gente, já adota essa convenção aí, tem o hábito de criar um diretório específico para salvar os projetos de vocês, para não ficar misturado com o ambiente. Então aqui dentro de projetos, né, eu vou criar uma nova pasta. Isso. Eu vou dar o nome dessa pasta aqui de Escola AWS. O nome da pasta vai ser Escola AWS. Tá? Então, vocês podem fazer ou por aqui, ou vocês podem ir lá no próprio ambiente do sistema operacional, criar a pasta antes, depois abrir a pasta. Tanto faz, tá? É porque eu já faço direto aqui, fica mais dinâmico. Beleza? Salvo contrário, nomes de arquivos sempre minúsculos, tá bom? Salvo contrário, porque tem a PSR que a gente vai adotar agora, tá? Salvo contrário, nomes de arquivos é sempre em minúsculas, justamente para não ter esse problema de a gente saber, é maiúscula ou minúscula. Tem espaço? Não, espaço em nome de arquivo esquece, nunca coloque espaço em nomes de arquivos, tá bom? Bom, tendo escolhido aqui na minha pasta, na minha instalação local, como projetos Escola AWS, eu vou selecionar a pasta, ele vai então começar a criar aqui dentro a estrutura vazia, eu tenho aqui vazia, tá? E aqui dentro nós vamos começar a trabalhar com o PSR. Aqui a gente vai confiar nos autores da pasta, que foi vocês mesmos que criaram, né? Então já vou confiar. Ok, fechei a abinha. Se todo mundo tiver assim, a gente já está pronto para começar a trabalhar. Então, gente, eu vou abrir o terminal, ó. Eu vim aqui embaixo, nessa linha de baixo. Vou abrir o terminal, né? Abrir o terminal. No próprio VS Code. E eu vou fazer dois comandinhos aqui. Eu quero saber se o Composer tá instalado, está sendo reconhecido pelo sistema. E eu vou saber se o PHP também está reconhecido pelo sistema. Eu preciso saber disso, tá? Então, eu venho aqui, ó, e vou digitar Composer. Certo? Menos version. Isso é para saber se o Composer está instalado. Se eu pegar... Vocês não precisam fazer isso, tá, gente? Não precisa fazer isso aí se você reiniciar o computador e tal, mas eu vou fazer só para uma questão de, só para eu saber aqui. O Composer, eu tenho aqui o Composer
não preciso fazer. Aqui é porque eu não estou querendo reiniciar o computador para fazer esse comando, tá? Aí, como eu já sei onde ele está, eu vou então usar o Composer. O Composer bat aqui. Então, o Composer.bat, ele vai me dizer, vai querer que eu reinicie mesmo. Na verdade, gente, no fundo, o que mais importa para mim aqui é isso aqui, ó. Tá vendo esse arquivo .far? Tá vendo esse arquivo .far? .phar? É esse cara aqui que faz toda a jogada. Eu não precisaria nem ter instalado nada, mas o Composer Far é exatamente o que vocês precisam. Então, se eu faço isso aqui, ó, ele vai executar para mim, ó, Composer versão 2.6.1. Então, quando vocês digitaram Composer --version, provavelmente deve ter aparecido isso aqui para vocês, a Composer version 2.6.1. Esse é o nosso objetivo para hoje, tá bom? Então esse é o objetivo. Como eu sei fazer isso na mão de cor, né, que vocês também saberão fazer, eu não preciso muito, não fico dependendo muito do path do sistema operacional. Mas é importante a gente saber onde o nosso Composer está, tudo direitinho, porque senão eu teria que reiniciar. E se eu reiniciar, vai ficar da mesma forma que vocês aí, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou trabalhar com o nosso ambiente, e agora sim estamos preparados para criar um novo projeto. E hoje eu ainda vou mostrar para vocês criar um projeto do Composer do zero, mas a gente vai aprender a desenvolver já usando um framework chamado Laravel, que é um dos melhores frameworks existentes no mundo para PHP. E aí é o que eu falei, ele já tem lá um monte de ferramentas prontinhas para você desenvolver. Gente, na boa, aquilo que a gente demorou quase 3 meses para desenvolver com Escola AWS, aquela versão procedural, a gente praticamente vai resolver em 2 dias, porque o framework ele nos dá essa possibilidade. E o novo Cidade, ele já construiu, né? Está construindo as suas APIs já usando o Laravel, né? Então vale muito a pena a gente aprender o Laravel. Muito bem, vou então abrir aqui o terminal, né? Vou abrir um novo terminal aqui. E aí, abrindo esse novo terminal, para a gente começar a trabalhar juntos na criação, né, do modelo aqui, já usando, usando o Composer. Vocês não precisam fazer igual eu estou fazendo aqui, não. É só vocês digitarem Composer, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó. Não precisa fazer do jeito que eu estou fazendo, não, tá? Vocês vão fazer só Composer e mais o comando que eu vou mostrar para vocês. E aí eu vou dar um rodar aqui, ele vai reclamar. Provavelmente ele vai entrar aí, ó, vai entrar essa telinha para vocês. Tudo bem? Aí colocou ali package name, vendor name, não é isso? Não precisa mudar nada, porque é isso mesmo que a gente quer, tá? Só dá um enter só, hein? Beleza? Deu enter e apareceu description, não é isso? Isso. Agora você vai colocar uma descrição do seu projeto. A descrição aqui é a descrição do projeto, olha. Projeto Escola AWS usando Maiúsculo? PSR. Tá vendo? É um nome que você vai dar para o projeto, certo? Aí vou dar um enter. Qual é o autor? Aqui no autor é o seguinte, eu vou colocar meu nome, Vanderlei Silva, e entre esse sinal aqui de menor e maior, eu vou colocar meu e-mail, ó, vander.silva@gmail.com. Nada disso é obrigatório, mas é bom você criar um projetinho assim,
que ele já entra nos padrões. Quem abrir seu projeto vai saber quem é o autor, qual a versão que tá lá, enfim. Aí vou dar um enter. Repare aqui, ó, na convenção, gente, olha a convenção. Meu nome, o espaço, dentro desse sinal de menor e maior, coloquei meu e-mail, sem espaço, sem nada, tá vendo? E agora eu vou dar um enter. Aqui, qual é a máxima estabilidade do projeto? Esse projeto aqui ele só tá bem estável aqui a partir do 1.0. Mas eu não preciso botar nada, eu vou dar enter aqui para ficar vazio. Ele depende de alguns pacotes. Eu vou precisar de alguns pacotes, mas não preciso colocar agora. Não é necessário fazer isso agora, tá? Então eu só vou dar enter. Qual é a licença que eu vou utilizar? Vou usar a licença MIT, licença GPL, vou botar GPL 3.0. 3.0, pronto. Eu vou usar a licença. Mas se eu não quiser usar licença nenhuma, também pode. Ou livre para todos os fins. Pode escrever o que você quiser. Tá? Ou então todos os direitos reservados para, né? Vou dar um enter aqui. Aí ele vai me perguntar, você gostaria de definir suas dependências com require interativamente? Sim, vou dar um enter. Aí eu vou procurar por um pacote, também não vou colocar nada nesse momento, só vou dar enter. Eu só coloquei mesmo a descrição e o autor, tá? E eu vou dar um enter aqui, ó. E aí, o que ele vai acontecer? Ele está falando assim para mim, adicionar o autoload mapping PSR4, né, para o projeto Escola AWS e o path relativo dele, a pasta SRC. Bom, por padrão ele vai criar SRC, não tem problema. Eu tanto posso usar o padrão SRC quanto eu posso botar lá um app também. Mas vou deixar do jeitinho que tá, beleza? Eu vou dar um enter. Pronto. Aí ele já gerou um arquivo de configuração e está perguntando, você confirma essa geração desse arquivo? Sim. Dou enter, simplesmente dê enter, ó. Se vocês repararem aqui, ele vai criar, já criou um arquivo chamado composer.json. Esse composer.json é o arquivo principal de configuração do seu projeto. É aqui que vai estar tudo que você precisa, tudo que seu projeto precisa para ser regerado quando você copiar o seu projeto para outro lugar. A ponto de você simplesmente mandar o seu projeto e o Compose.json, ele já regera todo o projeto do outro lado, porque você já colocou todas as dependências aqui. A única coisa que eu faço aqui, ó, é ajustar o namespace. Tudo isso aqui eu vou chamar de app. Então, chamei isso aqui de app, apontando para a pasta src. Este arquivo aqui, o Composer.json, é o arquivo principal de configuração deste projeto Escola AWS. Então, eu já tenho meu projeto estruturado aqui. A partir de agora é só trabalhar nesse projeto. Olha só que legal. Dentro desse diretório src é onde vai ficar todo o código-fonte da minha aplicação. Essa área aqui de vendor é a área onde vão ficar os pacotes que eu instalar e que eu utilizar no meu projeto. Tá? Então aqui dentro você vai ver que vai ter um monte. Agora, a chave principal, tá? O arquivo que vai assim garantir pra gente não ficar criando aquele include isso, include aquilo, require isso, require aquele outro, include. Lembra que a gente fez um montão de include? Nós não precisamos mais disso a partir de hoje. Nós só vamos chamar esse arquivo chamado autoload. Ele automaticamente vai descobrir onde estão as suas classes. E aí vocês vão ver que o nosso trabalho vai facilitar e muito, porque a gente vai usar o conceito de namespace, tá? Então, a partir de hoje, a gente vai começar a trabalhar de uma forma estruturada. Lembrando, se um camarada, um programador lá no Iraque, quiser construir um sistema padronizado, padrão PSR, ele vai usar o Composer, vai estruturar e vai ficar igualzinho o seu. Se ele fizer uma biblioteca lá e você quiser usar, opa, o cara lá no Iraque fez uma função legal, cara, uma biblioteca legal, vou usar no meu projeto. Você pode fazer, porque ele usou o padrão PSR, um padrão que foi aceito universalmente.
se o camarada lá do Japão desenvolveu um projeto lá nos padrões, né, PSR, você pode vir aqui usar. Você usou aqui um padrão na sua língua portuguesa, tá, mas usou o padrão, né, o padrão a recomendação lá do PHP FIG, lá do PSR. O cara lá digamos, lá na Coreia do Sul vai poder usar, porque ele vai entender de fato exatamente estruturalmente, arquiteturalmente, ele vai estar dentro dos padrões, entendeu? Esse é o objetivo. É por isso que quando a gente precisa usar uma biblioteca qualquer dentro dos padrões PSR, a gente vai lá, importa essa biblioteca e utiliza, porque está padronizada. Então, o nosso mundo hoje passa a girar em torno do PSR. Gente, o Laravel é outro desafio nosso, tá? Então já vão pegando aí, laravel.com, tá? Esse framework, sem ser quarta-feira aqui, a outra, a gente já começa nele. E ele adota os padrões PSR. E um detalhe, é o que mais é fiel às recomendações do PHP FIG. Então vocês vão se apaixonar por ele, ó. Você vai lá em... Qual que é a versão que você vai instalar? Eu vou trabalhar com a versão 8, tá? Eu vou trabalhar com a versão 8, essa aqui, ó. Tá bom? Que a versão já está na versão 10, mas existem coisas novas que eu ainda não estudei, então eu não posso falar com segurança para vocês, entendeu? Uhum. Então a versão 8 é uma versão que já usa PHP 8, certo? Vocês podem trocar aqui o manual para uma linguagem, né? Para uma linguagem, para um idioma, né, em português, tá? Na hora de vocês estudarem, vocês podem ver aqui na linguagem em português, ou vir aqui e mandar traduzir para o português, ó, dá no mesmo, tá? E aí, ó, você fazendo isso aqui, ó, dá uma estudadinha prévia, e aí a gente... mas antes, dá uma olhadinha no PHP FIG, né, nos padrões PSR. Porque o Laravel utiliza esses padrões, tá? Inclusive, ó, vou até dar uma... Como que a gente chama? Como é que é? Como é que se fala? Spoiler. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Olha como que você pode instalar o Laravel. E é claro que existe um segredinho, mas tá vendo? O Laravel é aderente ao Composer. Olha aqui. Olha que coisa linda. Lá na página do Laravel eu cliquei em Documents. Lá em Documents eu percorri isso aqui, ó, tá vendo? E lá embaixo você vai ver. Não é para fazer agora não, tá, galera? Que ainda tem algumas coisinhas que eu preciso passar para vocês, tá? Ó, você tem até, olha as recomendações para usar Linux, é tão forte que tem até aqui uma introdução ao Linux e tal, enfim. E lá embaixo você tem a instalação via Composer, tá vendo? E aí repare como que é fácil. Gente, pra gente instalar isso na mão, na boa, a gente demorava mais de uma semana para você configurar um ambiente. Lembra do instalador que eu fiz, Instale Fácil? Que você dá um toque só, você instala o E-Cidade? Esse cara aqui, ó, usando o Composer, ele instala, já cria todo o esqueleto do seu projeto e pronto. Agora você só se preocupa na lógica, em programar. O resto ele já coloca tudo dentro dos padrões, né, o PSR. Então vocês vão ver aqui, ó, que o que a gente já viu hoje, a gente já consegue usar. De lambuja também, gente, eu vou ensinar vocês a usar o Git, né? Que aí para vocês manterem seus projetos também no GitHub, né? Porque vocês fazendo assim, você vai ter os seus projetos seguros na web, na nuvem, e podem inclusive compartilhar o seu projeto caso você queira com outras pessoas, ou se não deixar privado mesmo. E você, por exemplo, perdi o notebook, pegou fogo o meu notebook, não tem problema nenhum, todos os seus projetos estão no GitHub. Mas enfim, Composer é uma ferramenta maravilhosa, é um framework maravilhoso, tá? E o PHP, o Laravel já é completo em si mesmo, você não precisa de instalar nada, absolutamente nada de
de AMP, MAMP, XAMPP, nada disso. Programou, já está lá tudo que você precisa para desenvolver. Como a gente vai adotar também o Postgre, o Postgre também já está suporte a MySQL, SQL Server, SQLite, ele dá suporte a Postgre, enfim, Oracle, enfim, ele dá suporte a todos os bancos de dados que existem, ainda os que não existem. Lá você tem bibliotecas e frameworks para gerar documentos do Word, gerar relatórios no Excel, enfim. O Laravel é uma ferramenta completa, tá bom? E eu também recomendo para vocês, eu vou colocar essas recomendações lá, tá? PHP do jeito certo. PHP do jeito certo, tem um camarada, esses camaradas aqui, eu sou muito fã deles. PHP do jeito certo, tá? É aonde você aprende a desenvolver com padrões, tá? Ó, coisas do zero mesmo, vocês aprendem aqui, tá? E vocês ficam profissionais assim da mais alta qualidade, porque eles também são bem puristas, tá? Então aí você tem também a PHP do jeito certo. O site é esse aqui, ó, mas vocês aprendendo PHP do jeito certo, vocês chegam lá também, ó. Leia sobre os namespaces, leia sobre PSR, leia sobre PSR4. Aqui tem muita informação